A gente vai apresentar aqui para vocês uma possibilidade de vocês trabalharem com a videoaula, né, como uma proposta de interação do seu estudante com o conteúdo, ou seja, do conteúdo para o estudante. E qual é o papel que vocês têm aí nesse processo? É você ser um mediador. Então, a proposta de trabalhar com videoaulas, ela não vai substituir aí o professor, tá bom? Pelo menos nesse processo que nós pretende trabalhar com vocês, não vai substituir você uma outra pessoa ou trabalhar com aquela ideia de educação à distância. Não, nós vamos trabalhar na perspectiva de resolver esse problema que é agora, que é o problema da educação remota emergencial, que se faz necessária neste momento de isolamento social. Então, gente, a gente vai fazer aí um passeio com alguns conteúdos práticos e básicos, e que certamente você, professora, você, professor, mesmo que não tenha tanto conhecimento com tecnologia, com comunicação, essas coisas todas, não se preocupem, porque a ideia é ser fácil, é conseguir viabilizar um processo muito fácil e tranquilo, tá, de desenvolvimento do seu vídeo. E aí você fala, professor Carlos Lima, e aí, será que eu vou conseguir? Sim, você vai conseguir. Então, gente, vocês estão vendo aí esse grupo de crianças, crianças essas que são as suas crianças. Ah, mas não conheço elas. Tudo bem, mas são como se fossem as suas crianças. São crianças curiosas que neste momento estão num evento grande aqui em São Paulo, né, fazendo aí coberturas jornalísticas, que a gente chama de imprensa jovem. Esse aí é o grupo de imprensa mirim. Eles estão aí ansiosos para conversar com as pessoas. Para quê? Para poder tirar informação, construir uma produção de mídia e socializar para os seus amigos e para as suas amigas. Então, criança é curiosa, mas criança também tem uma coisa que sabe bem fazer, e essas nascidas neste momento sabem que a gente precisa se inspirar com elas. Elas sabem produzir mídia. Então, esse grupo todo aí, né, uns com as pranchetas, outros estão ali com o celular na mão, né, gravador, o outro certamente vai falar. Eles são bons produtores de mídia, a gente pode se espelhar ou aprender com eles, aprender com os estudantes, aprender com as crianças, né, que fazem mídia e que pode nos ajudar a entender melhor como se produz uma mídia, aí no caso, para as crianças. Elas realmente são elas que a gente enxerga como produtores de mídia na escola, mas nós mesmos nunca nos enxergamos como produtores de mídia. Então, a gente vai trabalhar com essa perspectiva de que você, professora, você, professor, pode produzir mídia, sim, com certeza. Porque, como diz Paulo Freire, educação é comunicação e comunicação é educação. Logo, somos educomunicadores e certamente a gente consegue produzir mídia, né, com a mesma qualidade que os meninos produzem mídia para eles, né, quando está desenvolvendo os vários projetos, como rádio, cinema e outros. Então, como produtores de mídia, como vocês estão vendo aqui, eles realmente são protagonistas e sempre trabalham no coletivo. E por isso, a gente pode ver que eles estão trabalhando com rádio escolar, com podcast, com produção audiovisual, com história e quadrinho, com fotografia, com agência de notícia imprensa jovem, agência de notícia mirim, tá? Desenvolvendo essa produção de conteúdo para a comunidade. E aí, a pergunta, como a educomunicação pode nos inspirar a desenvolver iniciativas que nos apoiem no cenário de educação remota emergencial? Então, a criação de videoaula é um caminho que a gente vai trabalhar aqui com vocês, e vou dizer para vocês,
esta é a sala de aula. Então, eu estou mostrando agora aqui uma sala de aula, gente. Olha só, a sala de aula em que você é dono, você, professora, você, professor, é o dono do pedaço. Você tem um público-alvo ali à disposição. Você tem a lousa, né, às vezes, como um recurso para colocar lá a matéria, o conhecimento. Então, essa é a sua sala, que é essa sala que a gente tinha antes desse momento de pandemia. Neste momento, nós não temos sala de ninguém. Na verdade, nós temos sala de ninguém, né? Que nem tem aluno e nem tem professor. Então, é a sala de ninguém, é a sala que, neste momento, ela está ali, mas não tem as pessoas. Agora, no momento em que a gente está desenvolvendo um trabalho, né? Que a gente imagina aí, que a gente precisa, de fato, fazer a conexão do conhecimento com o estudante, aí nós estamos na sala do estudante. Porque, olha, o estudante, ele vai olhar para você ali na câmera, né? Ou no computador, ou no celular, muitas vezes no celular. Aliás, quase sempre no celular, é difícil a pessoa ter um computador para fazer, mas ele vai estar te vendo ali, e aí agora você não está na sua sala, você está na sala do estudante. E o estudante aí nesse pedaço de lugar, ele tem poder de tirar você e não assistir, de trocar por outro conteúdo. Então, agora nós temos que fazer o papel de produzir um conteúdo que, de alguma forma, encante e que diga a respeito do que eles gostariam de aprender. Então, a gente já inicia aí dizendo que para a criação de uma ideia de videoaula, a gente precisa pensar que a videoaula é sim um aliado do conteúdo e o estudante, dessa conexão, conteúdo e estudante. Mas e o professor nesse papel? Não é para conectar o professor ao estudante? Não, é para conectar o conteúdo ao estudante. E por isso, o professor passa a ser o mediador desse processo, passa a ser o construtor, né, dessa ideia de poder conectar esses dois lugares, ou melhor, dois pontos, né, na verdade, que é o estudante e o conhecimento. Então, a ideia aqui é que o professor se torne protagonista na construção da videoaula, porque, afinal de contas, você, professora, você, professor, entende do estudante. E o fato de entender do estudante te coloca muito à frente de qualquer youtuber, de qualquer professor que não seja o dele. Então, a ideia não é substituir o professor, né, colocar outro professor para dar aula para o estudante. É você, professor, ser você ali, né, na telinha do celular, na tela do computador, falando com esse estudante, né? E o estudante certamente vai te reconhecer ali do outro lado, porque, afinal de contas, é você falando com o seu estudante. Então, aula precisa ser entendida como, se é uma aula convencional, esta é uma coisa, e a videoaula, essa é outra coisa. Então, a mesma característica que você coloca na sua aula presencial, não é a mesma que você coloca na videoaula. Cada um tem o seu jeito de fazer, né? E certamente a videoaula tem uma coisa muito particular, que é a objetividade da informação, e dizer uma coisa para você que é muito importante. Na videoaula não cabe tudo. Não cabe esse tempo grande que a gente imagina que poderia dar uma aula de 45 minutos, 50 minutos, uma hora. Não. Ele vai ser incluído, encapsulado, né, o conhecimento em 5 minutos, em 1 minuto, em 3 minutos, né? Então, imagine aí que você vai ter que fazer muitas escolhas. E tem que fazer as melhores escolhas para que o seu estudante tenha, na verdade, o básico para que ele possa ter curiosidade. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, pensando na primeira pergunta que a gente tem que fazer, que é o onde, né? A gente tem que pensar numa coisa que na educomunicação chama de ecossistema comunicativo, que é um espaço de ecologia de comunicação que existe em todo lugar. Na sua casa você tem um ecossistema de comunicação, na escola você tem na sala de aula, no corredor de acesso à sala de aula, no pátio da escola, na frente da escola, quando os pais estão esperando. Por quê? É um espaço onde você vê a comunicação fluir, né? A comunicação
se manter ali, se for na frente da escola, os pais conversando sobre seus filhos, sobre os problemas da escola, sobre as questões da escola. E o banheiro das meninas, gente, que ecossistema fantástico. As meninas vão, às vezes, para lá para conversar, para trocar ideia. Esse é um ecossistema bastante rico, que a gente nem acha que poderia ser encarado como um ecossistema de comunicação. Sim, pessoal, onde tem um espaço, onde tem diálogo, é um ecossistema. E a gente precisa entender desse ecossistema também quando a gente está falando, por exemplo, no computador. O computador, ele tem essa tela maior e ele é um ecossistema que te permite, com essa tela maior, ter mais elementos para poder, né, apresentar em termos de conteúdo. O celular, ele já tem uma tela pequenininha, né, uma coisa pequenininha. Então, nem tudo que você quer colocar na tela grande, na tela pequenininha. Agora, você sabe, professor ou professor, que a grande maioria dos estudantes acessam a internet pelo celular, não é pelo computador. Então, a gente tem que pensar qual dos ecossistemas poderia ser mais eficiente na construção da minha videoaula e que essa videoaula alcançaria o maior número de pessoas. Né? Então, para pensar um pouco. Tem um ecossistema da casa do estudante que, quando ele está em casa, né, a casa é um ecossistema de comunicação, ele tem ali, além dele, sentado, assistindo você, ele tem também outras coisas que rodeiam ali aquele universo dele, né? Que é a mãe trabalhando, o pai, né, trabalhando ou fazendo alguma fazer de casa com a mãe também, o irmão brincando, o outro assistindo TV. Então, olha que ecossistema com várias coisas acontecendo. É bem caótico, né? Mas é esse ecossistema que você tem e é possível que você tenha que pensar que o seu conteúdo ele tem que interagir dentro desse ambiente caótico também, tá bom? Então, a pergunta é, quanto tempo eu preciso para fazer a minha videoaula? Gente, eu vou dizer para vocês que o tempo é o senhor da razão. E eu vou dizer para você que você pode produzir uma videoaula, você pode produzir um vídeo tutorial, você pode criar uma webinar. Cada um desses tem uma finalidade, tá? Mas eu quero dizer o seguinte, que quando a gente pensa no ecossistema e no acesso, um vídeo muito grande, ele vai inviabilizar o acesso daquele que não tem acesso à internet, por exemplo. Porque fica muito grande o arquivo. O arquivo acaba ficando inviável para ele fazer download. E outra coisa, gente, um vídeo muito grande, ele fica muito chato, cansativo. Né? Então, tudo isso a gente precisa ponderar. Então, eu falo para você, qual é o tempo? O tempo pode ser 1 minuto, pode ser 2 minutos, pode ser 3 minutos. Penso eu que um vídeo de 5 minutos já deu o que tinha que dar, não tem mais o que fazer. Né? Então, trabalhar nesses tempos pequenos é um desafio para nós, professores. Mas a gente pode aprender e pode desenvolver isso de uma forma que se encaixa dentro desse padrão, que é o padrão de videoaula, é o padrão de produção audiovisual. Aí, então, né, a gente, neste momento, né, nós estamos vendo aquele grupo de estudantes, todos olhando para nós, neste momento, todos olhando para nós, desconfiados, e dizendo para nós assim, e aí, pro? O que tem para nós? Hã? Essas são as caras que a gente vai ter. Essa é exatamente quando a gente olha no olho da câmera, lá atrás está esse estudante ou esses estudantes com essa desconfiança, né? Porque, como eu falei para vocês estão entrando na sala dele e não na sua sala, ok? Então, o público-alvo sempre tem razão. Vamos partir desse princípio que, a partir deste momento, eu preciso dizer coisas que, de alguma forma, dá a esse estudante o interesse de estar conectado a gente através daquela videoaula. Então, sempre a gente tem que se perguntar, o estudante vai se interessar pelo conteúdo? A gente tem que ficar sempre fazendo essa pergunta para que a gente possa, na verdade, começar a sair do nosso estado de conforto e parar de pensar só no que a gente acha que é importante, mas também pensar no que é importante para ele. Então,
o que eu tenho que colocar ali no meu, vamos dizer assim, no meu produto audiovisual. O que é mais importante de tudo. É isso. Eu sei que eu posso dizer muitas coisas, mas muitas coisas eu vou levar muito tempo para dizer. E talvez essas muitas coisas que eu disse não é de interesse do estudante. Talvez são coisas muito acessórias que naquele momento imediato não interessam ao estudante. Então, eu preciso selecionar o que é mais importante de tudo. Porque menos é mais. Menos é mais. E quando a gente parte do princípio que a gente colocou ali as coisas mais importantes para ele, aí a gente cria curiosidade nesse estudante e cria a tal da reticência, para que ele, depois do vídeo que ele assistiu todo, ele possa acessar outros conteúdos e possa aí, né, buscar um pouco das respostas às suas curiosidades. Então, gente, guarde bem isso. O vídeo aula não cabe tudo. Cabe o necessário e, claro, o que é necessário faz com que ele procure uma profundidade em outras fontes de conhecimento, em outros exercícios e atividades que você vai propor. Então, a ideia de criação de videoaula, ela tem um valor, mas sempre a ideia seguinte, ou seja, aquela ideia que você pensou antes dessa primeira, ela tem mais valor ainda. Então, vale a gente sempre perguntar uma coisa que é muito importante. Essa ideia vai atingir o interesse dos estudantes? Afinal de contas, quando se trata de audiovisual, gerar interesse é a alma da comunicação social. E aí, claro, quando a gente tem essas ideias todas, essas múltiplas ideias que a gente tem, achou a ideia que a gente vai trabalhar, o conteúdo que nós vamos trabalhar, a gente vai pautar essas com informações para poder sustentar aquela informação, né, que de alguma forma vai dar base, né, aquela aula, tá? Então, coloque tudo que você achar que é importante. Pode colocar até o a mais, porque é esse o momento de você pautar, porque depois você vai fazer as escolhas e vai chegar ao roteiro. E aí, gente, o roteiro passa a ser o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos e irmãs? Todo respeito. Então, o roteiro, pessoal, ele segue esse padrão aqui, ó. Ele precisa de uma abertura com uma apresentação rápida e que tenha um gancho, né? A informação tem que apresentar um gancho para poder começar a discutir. Então, pode ser um problema de vida, um fato que está acontecendo, de repente uma pergunta, né? De repente uma frase que faz ele pensar um pouco, né? Então, vamos supor que eu sou um professor e estou querendo fazer uma rádio na escola e quero conversar com um grupo de Grêmio. Aí você chega para ele e fala assim: como é que eu chegaria para falar sobre isso lá com os estudantes? Bom, pessoal, olha só que bacana. Você já imaginou que você pode fazer aí uma comunicação super legal com seus amigos aí no horário do intervalo? Afinal de contas, vocês são do Grêmio, comunicar é a alma do negócio. Você já imaginou que você pode, no horário do intervalo, colocar música, colocar informação, trazer seus colegas para participar, trazer pautas que têm a ver com os problemas que vocês têm dentro da escola? Se é isso, gente, eu sou Carlos Lima, sou educomunicador e vim falar sobre como montar uma rádio escolar. Olha que legal isso. Eu primeiro tentei chamar a atenção deles com coisas que ele faz sentido para eles. E depois eu me apresentei rapidamente com o meu nome e o que eu faço, e aí eu fui para o assunto. Então, eu preparei a apresentação do assunto. Eu não comecei falando assunto. Pessoal, hoje nós vamos falar sobre rádio escolar. Aí o cara não sabe o que é isso, fica esperando até entender. Não, o cara tem que começar a entender do começo ao final. Aí, olha só, gente. Você tem o assunto, que é, no caso aí, a gente falando de rádio, é o assunto.
como é que eu abordo o assunto, né, do conteúdo que eu vou trabalhar? Aí é o seguinte, eu tenho que sempre colocar na mente que eu preciso trabalhar com as ideias maiores e vou refinando ou explicando a especificidade do assunto. Eu não posso começar do específico para o mais geral, como um triângulo que a gente vê normalmente numa base. Eu preciso inverter o triângulo e colocar a parte mais geral para o mais específico. Pronto. Então, aí é o seguinte, é o modelo pelo qual a gente consegue manter uma conversa, né? E mantendo o contato e a interação com a pessoa que vai falando. Porque eu fui apresentando, na verdade, informações maiores e fui construindo aquela narrativa, né, para que o estudante possa entender melhor. E aí eu posso colocar nessa explicação tutoriais, eu posso colocar dicas, eu posso colocar uma fotografia, eu posso colocar um passo a passo é joia, gente. Porque você já começa já dizendo o seguinte, então, pessoal, para entender isso aqui, olha, vou falar aqui 4 passos, não fala 10 passos não, que é muito tempo. Põe tudo em poucos passos. Vou falar em 4 passos importantes para você entender melhor isso aqui. Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. O cara, você vai guiando a atenção dele, né? Isso é importante, porque você vai construindo essa informação com ele e ele a todo momento, inconscientemente, vai dizendo, então, como é que é isso? Como é que é isso? Como é que é isso? E uma coisa que é importante, gente, isso na hora de você falar, trabalhe com a empatia. A empatia é muito importante. Você não vai, se você começar a falar em termos técnicos, em palavras muito rebuscadas, o cara não vai entender. E aí você jogou a oportunidade de conversar com ele aquele conteúdo. Porque conversa tem aquela coisa mais leve, mais para cima, beira o informal, beira a oralidade. E isso que eu tenho que colocar na minha aula, porque é isso que interessa. O estudante não está interessado naqueles termos que a gente usa, que dialoga mais com a gente e que torna mais difícil o entendimento. Nós temos que falar de forma fácil. Tá? Fica a dica aí, tá? Aí eu expliquei a minha matéria, certo? E aí você fala assim, bom, agora vamos se despedir, tchau, tchau. Pessoal, agora que eu expliquei a matéria, então tá isso, gente. Obrigado, é isso. Agora você tem exercício para fazer em casa. Não, gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Antes de você se despedir, você vai reforçar o conteúdo. A gente acaba deixando as coisas muito por último lá na aula nossa, que acaba esse tempo precioso que é reexplicar a informação, melhor, reforçar o conteúdo, mas trazendo pontos muito gerais, muito importantes do que foi falado. Porque a pessoa já passou por aquela carga de conhecer aquela informação. Se eu não dou aquela finalzinha para poder ele relembrar, é possível que ele vá com dúvida. Né? Ele saia com dúvida daquela experiência de estar com você assistindo a videoaula. Então, reforçar o conteúdo e aí sim, olha, do reforçar o conteúdo, subindo para a explicação do assunto e depois fazendo a abertura, o que eu fiz até agora? Eu joguei a maior lábia, no bom sentido, no estudante, para ele ficar com a gente até o final, porque a parte mais importante agora da minha videoaula é o tal da chamada para ação, que é o seguinte, agora a gente vai dizer para ele que se ele quiser aprender mais, porque ele está curioso, né? Então agora você pode fazer o exercício da apostila, você pode baixar o conteúdo do PDF que está no Google Classroom, você pode acessar um outro vídeo para poder aproveitar mais, você pode juntar com seus colegas para fazer um projeto, entendeu? Então, esse momento, que é a chamada para ação, é onde está o objetivo da tua aula, né? Que é onde você vai levar ele para um outro patamar. E muitas vezes de forma autônoma, né? Afinal de contas, você não está com ele ali, né? E aí sim você finaliza a sua aula, né? Destacando aí, na verdade,
né, o agradecimento, né? Gente, é uma conversa, gente. E já vou dar uma dica para vocês, hein? Conversa de duas pessoas. Não trate a pessoa que vai estar assistindo você como vários estudantes, mas com um estudante. Então, a relação aqui, ó, é eu e você. Eu e você. Eu e você. Para tomar a coisa mais intimista possível, certo? E olho no olho, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre como é que a gente faz para estar olho no olho com o estudante quando a gente for falar de produção. Produção é aquele processo que a gente chama de é o carregador do piano, né? Na verdade, quando o cara é o produtor, é o carregador do piano. É o cara que resolve tudo, ele precisa ter tudo ali na mão para a coisa de fato acontecer. Muito bem. Então, gente, no processo de produção, existe muitas coisas quando a gente produz audiovisual. A gente vai passar poucas coisas. Na verdade, três coisas importantes que vocês precisam, porque a quarta, a gente já falou agora, o roteiro. Se eu não tenho roteiro, eu não sei como é que eu vou dar continuidade na ação. Então, eu preciso ter um roteiro para depois passar para a produção. Quando a gente vai fazer a captação da imagem para produzir, aí assim, vamos dar três dicas legais para vocês poderem, de fato, conseguir produzir um vídeo e produzir um vídeo legal. Bom, então é o seguinte, o roteiro é um, e aí quais são os outros dois? Som e luz. Som e luz. Bom, eu vou começar pela luz, porque nós estamos falando de audiovisual, a gente lembra muito fotografia, você precisa ficar bem para foto. Essa é a realidade. Tu vai ficar bem para foto. Porque é na fotografia que a gente se inspira para poder aparecer bem. E quando a gente aparece bem para os estudantes, a gente consegue estar mais próximo deles. Uma imagem escura, uma imagem pixelada, fica bom. Então, como é que eu resolvo o problema de luz? Então, é o seguinte, você tem um abajur em casa. Todo mundo tem um abajur. Se não tiver, compre um. Se não tiver, use isso aqui, ó. Isso aqui é um recurso que eu uso, faltou energia elétrica. Tá, eu ponho. Você, para ter uma luz boa aí, você pega o abajur está aqui em cima. Eu posso colocar ele atrás do meu computador, atrás do meu celular, né? Atrás. E eu consigo corrigir essa luz, porque agora, aqui em São Paulo, né? Aqui são 7 horas e 36 minutos. Já eu quero dizer o seguinte, que se eu tenho uma luz aqui me iluminando, o meu rosto vai aparecer melhor. E o rosto aparecendo, gente, toda a performance que você faz no rosto vai te dar essa interação com o menino e a menina. Mas então, é só isso, gente. Você pode corrigir essa luz com uma luminária como essa daqui. E aí é o seguinte, se a luz estiver muito forte, você pode usar aquele papel vegetal, coloca na lâmpada, certo? E aí ele vai dar uma luz mais leve para você. Se eu estivesse falando de dia, eu estaria falando que eu estou ali, a janela da minha casa é aqui. Eu estaria pegando toda a luz que vem de fora. Isso está ajudando a iluminar também. Se de dia eu puder fazer a minha filmagem colocando o computador ou o celular para essa direção, onde está a janela, eu consigo pegar uma luz muito boa, porque a luz do dia sempre é melhor. Ah, mas eu fui na aula de fotografia, tem uma luz aqui, outra ali, outra atrás. Não, não se trata disso. Você, professora, você, professor, tem que aprender que é o seguinte: uma luz daqui para cá resolve. Então, qualquer luz resolve. Tá bom? Para ficar fácil. Por isso que a gente está fazendo. O negócio tem que ser fácil. Ok? Segunda questão, som. Quando a gente tem um audiovisual com som ruim, gente, pô, fica muito ruim aqui, entendeu? Então, vamos lá. Como é que eu faço para captar o áudio bem? Você pode usar
Aqui, ó. São fone de ouvido, ó. Sabe? Aqui, ó, fone de ouvido. Você vai pegar o fone de ouvido, vai ligar no celular, aqui, ó. Conecta ele e aproxima isso aqui, ó, que é o microfone. Ah, mas cadê o headphone? É que se o headphone queimou, eu consegui ter um microfone de lapela bom. Então, cortei aqui, tá? Ó, MacGyver o negócio. E é aqui que eu falo. E aqui, se eu aproximar ele mais perto possível da minha boca, vai captar melhor. Isso também você pode fazer quando você quer gravar com o computador. Você coloca aqui no computador, na entrada de som, e aí você tem uma captação mais limpa, mais nítida. Então, tem opção de você não precisar de um equipamento bacana para captar. O próprio fio do celular já resolve o problema. Tá bom? Então, isso aqui são recursos que você já tem em mão. Então, não pode dizer que não precisa, não tem como fazer a minha videoaula. Você já tem o recurso. Inclusive, isso aqui, o celular também. Tá? Nós vamos falar um pouco disso daqui a pouquinho também. Tá? E a outra, terceira coisas legais. Gente, ó, guardou a ideia que eu falei, ó, nós vamos falar 3 ideias, ó. Eu já dei a dica para você. Quando for explicar uma coisa, bota 3, porque fica todo mundo curioso para saber a terceira. Então, não para. Eu vou ouvir a segunda e eu quero ver a terceira. Fica a dica, viu? Então, a terceira é enquadramento, tá? Então, olha só. Esse enquadramento que eu estou aqui, tá? Ó, ele aqui. É um enquadramento no plano, né? No primeiro plano. Esse primeiro plano me coloca no momento em que eu estou, de fato, né, falando, na verdade, é o plano onde você, é o plano da verdade, para resolver, esse é o plano da verdade, é onde eu quero falar as coisas mais importantes, então eu tenho que aparecer. Só que esse primeiro plano, ele cansa. Quando você fica muito tempo na frente com esse plano, primeiro plano, ou o assunto é muito interessante para quem vai assistir, ou você tem a possibilidade de colocar mais gente para falar. Então, o webinar, por exemplo, ele faz nesse primeiro plano. Você coloca ele aqui, aí tem um outro, tem um outro. Então, cada um fala um pouco. Então, não cansa. Por quê? Você dividiu a produção em várias falas diferentes. Certo? Então, encaixou aqui aqui dentro. E esse é o primeiro plano. Esse primeiro plano é o que vai aparecer o seu rosto e vai ficar legal. Tem um outro plano que é esse aqui, ó. Esse plano aqui. Esse plano médio, tá? Então, o que é o plano médio, gente? O plano médio, ele pega da cintura para cima e é um plano muito da ação. Então, se eu vou mexer o braço, se eu vou apontar alguma coisa, esse é o melhor plano, porque ele consegue mostrar movimento. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa lousa e tenho eu. Então, eu tenho 2 elementos na tela aparecendo de forma simultânea. Então, é o seguinte, primeira coisa que vocês guardem, anotem isso que é importante. Isso não está no PowerPoint que eu vou mandar. Então, anote. Se você tiver algum elemento para mostrar, e esse é o assunto da aula, ele tem que ficar do lado direito da tela. É possível que aí vocês estão me assistindo, né? E você está vendo ao contrário, porque acho que a câmera minha está invertendo. Mas, atenção, gente. Olha só, eu vou até falar no primeiro plano, porque isso é importante. Tudo que é importante está do lado direito da tela. Então, nosso olho faz isso aqui, ó. VAP. 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 Então, se eu tiver, por exemplo, de alguma forma falando aqui e tô de costa para você, não tem problema. Por que não tem problema? Porque o seu olho não tá em mim, tá nela. Porque é natural, é o jogo do olho e vai sempre pro lado de cá. Você vai ver isso, por exemplo, nos telejornais, nas aulas online que existem por aí. Porque isso é como a primeira página do jornal. Quando você pega a primeira página do jornal, olha aonde estão as coisas mais importantes. É do lado do centro para a parte direita.
Tá? Então, isso tem uma explicação lógica. O olho nosso vai para lá. Então, isso é importante na hora de você colocar a sua informação. Isso não só serve para a nossa videoaula, não, gente. Isso serve até para a nossa aula presencial. Quer colocar uma coisa importante, não vai colocar do teu lado esquerdo para explicar. Porque o olho do aluno não vai ficar verde, ele não vai, ele vai ficar olhando para você. Entendeu? Então, bate tudo do lado direito. Certo? Que você resolve o problema. Então, olha só. Agora, nós temos um outro plano. Tá? Eu sou professor de educação física, acho que eu vi alguém aí de educação física aí no grupo, né? Eu vi um nome aí, educação física. E olha só, o meu, professora Betsy. Betsy foi eu. Professora Betsy, vou dizer uma coisa para você, professora Betsy. Supondo que você é uma professora que quer dar uma aula de dança para os seus colegas, para os seus meninos e meninas, né, estudantes e tal. Aí você fala assim, mas se eu estiver trabalhando no primeiro plano, eu posso colocar uma imagem. Mas, gente, imagem de papel não interage. Você tem que mostrar você dançando. Então, tu vai no primeiro plano, fala o que você pretende fazer, para o cara se ligar, e aí você fala assim, vamos supor que você vai dar uma aula de samba. Pessoal, hoje nós vamos aprender a dançar samba. Você gosta de samba? Então, bora lá, vamos lá aprender. Aí você já vem, traz ele para cá e se coloca lá no plano geral, que é o plano que vai aparecer. Agora, se eu tiver que mostrar para vocês como é que faz o passo de dança, eu volto aqui e mostro o meu corpo inteiro, porque eu vou ter que mostrar o passo. E aí, vamos lá fazer o passo, sei o quê. Então, o assunto passa a ser o teu corpo, o teu jeito de oferecer. Então, isso pode ser para brincadeiras que você quer fazer, exercícios, ou você quer mostrar, por exemplo, uma parte geral, falar da floresta ou do bairro onde você mora. Então, você põe no plano geral. Porque os estudantes, quem vai te assistir, eles vão te acompanhar pelo ouvido no que você vai falar. Eu não sei se vocês viram, mas acho que a captação do som, ela captou bem. Então, não se preocupa. Você pode até puxar um microfone mais perto para captar melhor, mas é importante que você tenha essas 3 opções de enquadramento e cada um vai servir para uma coisa que vai, na verdade, dar visibilidade ao conteúdo, tá bom? Então, essas 3 formas de a gente mostrar o conteúdo. A outra questão é essa daqui, ó. Olha só, eu estou aqui como se estivesse no primeiro plano. Só que olha só, olha o teto ocupando, teto baixo. Ó, teto baixo. Como está o professor Eduardo Mazano aqui, ó. O cabelo dele está batendo lá em cima. Ele está aparecendo inteiro para a aula. Então, tomar cuidado com essa coisa do teto baixo, porque senão você desaparece, tá? Outra coisa importante, tá? Então, teto baixo, eu tenho que me enquadrar dentro de um aspecto que minha cabeça fique, né? Porque daqui para cima não interessa. Não tem nada que interessa. A não ser que tivesse uma informação que viesse daqui, né, para cima, mas não interessa. Então, você tem que colocar o que interessa, que é você. Então, teto baixo. A outra coisa importante também, quando você for posicionar a câmera, você coloca a câmera direcional à altura do seu rosto. Ó, eu tenho aqui um exemplo aqui, uma professora agora, que acho que o computador, ela estava vendo no próprio celular, estava embaixo. Aí o que acontece? Quando você coloca aqui olha só o que acontece. Ó, já viu essa imagem? Essa é comum, né? Meu olho está captando aqui, eu estou bem grande, até minha barriga ficou melhor. A papada. Não, gente. Ajeita a câmera. Ó, minha cabeça ficou pequenininha. Cuida disso. Coloca a câmera na altura do rosto. Porque a você consegue deixar melhor fotograficamente falando. Tá bom? Então, essa é a dica. Mas se eu tiver que colocar na mesma altura, o que eu uso? Você pode usar um pezinho desse aqui, que você pode comprar. Você pode usar uma quantidade de livros. Coloca os livros um em cima do outro. E aí você coloca a câmera, né? Você vai no YouTube, você coloca lá, como fazer pezinho com garrafa PET. Aí ele te dá uma dica de como é que você corta a garrafa PET, você encaixa lá o celular e ele fica da altura da tua cabeça. Então não precisa gastar nada não, gente. Nada disso de gastar, tá?
Encaixou, beleza. Agora, se quiser comprar aqui, daqui a pouco eu vou mostrar os equipamentos para vocês. E vocês vão ver como é que funciona esses recursos. Outra coisa importante, gente, quando você for falar, olho no olho. Literalmente. Ó, meu dedo vai no olho. Ó, tapou. É aqui que eu tenho que ler, eu tenho que olhar. Não é embaixo na tela. Porque se eu olhar embaixo da tela, parece que eu estou olhando um texto. Então, eu não estou conseguindo ser interativo. Você tem que olhar aonde está a câmera. E é fácil. Você põe o dedo aqui e acha onde é, você coloca aqui. Vamos supor que você tenha o celular. Aqui, então, você vai achar aonde é que é o olho que você tem que olhar, abrindo a câmera. Olha aí. Cadê? Tem um monte de coisa aqui. Abri. Pronto. Abriu a câmera e aqui você abre o vídeo, né? Aqui. E aí você acha, normalmente, deixa eu botar aqui para me olhar aqui. Normalmente, você tem duas câmeras, uma em cima e outra embaixo. Então você vai colocar o dedo e aí você vai ver aonde fecha a câmera. Aonde tapar o dedo é onde você tem que olhar. Porque aí você não vai ficar olhando o vesgo, não vai olhar para baixo, nem nada, entendeu? Então, você tem que achar o ponto onde é que você vai ler, colocar o seu olhar para falar. Porque aí fica mais natural. A coisa do falar verdade é você colocar o seu olho aqui no olho da câmera, que ali você consegue olhar no olho da pessoa. É difícil, viu, gente? Não é fácil, não. Mas a gente, com treino, vai rolando. Tá bom? Eu quero mostrar a vocês os equipamentos que vocês podem ter, que pode ajudar um pouco mais a captar melhor os conteúdos, tá? E aí eu vou mostrar esse aqui primeiro, tá? Que é esse microfone, tá? Ó, microfonezinho aqui, ó. Esse microfone, ele custava R$ 30 há um mês. Eu não sei se é porque eu estou fazendo muita live, e aí ficou caro a beça, certo? Então, agora está R$ 100. Não é muito caro não, mas ó, vocês estão me ouvindo bem aqui, né? Então, esse microfone que está te dando a qualidade. Custa por volta de R$ 100 no Mercado Livre, tá? Depois eu vou passar para vocês aí as dicas, né, do que pega, mas ó, eu vou aproximar aqui, ó, pronto. É esse aqui, é dessa marca, é um condensador tomate, tá? Compra esse que é o bom. E você tendo esse aqui, você pode conectar no computador, tá? E se precisar conectar isso aqui no celular, você possivelmente vai ter problema, porque ele não vai aceitar, o celular não aceita esse tipo de conexão. Você vai ter que ter um conector desse aqui, ó, tá? E aí esse conector aqui, ele tem, esse aqui se chama cabo P4, tá? P4, cabo P4 para celular. Então, cabo P3 para celular, tá? Esse aqui, ó, ele tem as mesmas características de entrada dos conectores que você usa para o celular. Por exemplo, seu fone. Aí ele vai funcionar. Aí é simples. Esse aqui tem a marcação de microfone, você vai conecta ele e liga essa ponta aqui no celular. Pronto. Conectou. Show de bola. Tá? Então agora você tem praticamente uma ilha de uma produtora de vídeo, né? E aí, no caso, uma sugestão para que vocês possam comprar é um tripé. Olha aqui, ó. Esse tripé é muito bom, gente. Sabe por que ele é muito bom? Porque ele é flexível. Ó, você pode, inclusive, amarrar ele em algum lugar, tá? Então, você coloca o tripé, você compra esse tripé, e aí você conecta o celular aqui, ó. E resolvido o problema. Com a luz de fundo, tá? Você já tem aí para você uma possibilidade de, inclusive,
usar só o celular para poder gravar o trabalho.